Fala aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e você está acompanhando o curso de Engenharia de Dados e mais especificamente a gente está falando de SQL. Hoje a gente vai falar de casting, é um assunto muito importante quando a gente fala de tratamento de colunas. O casting ele serve para que a gente faça a alteração da estrutura base ou da estrutura raiz desses dados, né? Ou seja, um dado ele veio como string e a gente quer passar ele para inteiro ou a gente quer passar ele para float. Esse é um processo muito importante que às vezes o pessoal não dá muita importância quando está fazendo a estrutura de dados, mas lá na frente, quando precisa fazer uma query ou quando o seu dado está apresentando algum tipo de anomalia que não está funcionando muito bem aquele filtro que você está fazendo, aí você vai entender a importância de ter feito lá atrás essa estrutura de casting corretamente. Beleza? Mas antes da gente partir para o nosso vídeo, eu queria fazer um convite para vocês. Do primeiro curso que eu estou fazendo, além do YouTube, é o curso de Big Data Lake Enterprise e Engenharia de Dados. Ele é uma experiência, ele é basicamente uma emulação de um cenário real de dados, onde a gente estrutura todos os dados de uma empresa, a gente busca de diversas fontes, traz para dentro do nosso Data Lake, a gente cria as zonas corretas de tratamento, as áreas corretas de tratamento, e dentro de todo esse percurso a gente aprende os principais conceitos das linguagens ali que permeiam engenharia de dados, como SQL, PySpark, Scala, e Python também, né, um pouquinho, apesar da gente falar bastante sobre PySpark. E a ideia desse curso, né, é justamente entregar isso, esses principais conceitos para que você possa ali impulsionar sua carreira na parte de engenharia de dados. Esse curso ainda não estreou, ele vai estrear na primeira semana de abril e eu estou deixando uma lista aqui de espera de todas as pessoas que estão cadastrando nessa lista para que recebam as informações, recebam conteúdos específicos até a estreia, estão ganhando 50% de desconto. Então faço convite para você, se cadastre aqui e não precisa pagar agora nada não, tá? Só quando lançar o curso, se você quiser fazer. Fica o meu convite. Bom, voltando aqui para a parte do vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer, já iniciei o meu cluster. Vamos dar uma olhada na estrutura e basicamente a gente vai trabalhar com o order amount, que acho que é um ponto bom para a gente trabalhar com casting, tá? Esse é um ponto que eu falei no início do vídeo, na introdução, que é um ponto importantíssimo, que é a ideia de que se os dados não estiverem com a coluna correta, não estiver com o caching correto, suas queries, as suas condições de pesquisa e de busca, elas não funcionam direito, tá? Então, abrindo um novo CMD aqui, vocês já sabem como a gente faz caching, né? A gente fez ali no vídeo passado, justamente para que a gente conseguisse filtrar. No vídeo de detecção de anomalias, a gente fez um caching ali do order amount para que a gente pudesse filtrar os valores que estavam acima, estavam anômalos, né? Estavam muito além do que a nossa base ali correspondia. Então, o nosso último terço ele estava muito diferente do que as outras divisões da base. E, basicamente, a gente faz um select, cast, eu passo a minha variável alvo, que no caso seria order amount, e aqui eu passo qual que é o type que eu estou fazendo a alteração. No nosso caso aqui é o float, tá? Mesmo esquema. Seleciono ali a minha tabela de origem, que é bronze.orders, e eu vou dar um limite aqui também. Deu um erro de sintaxe, vamos entender aqui o que aconteceu. Coloquei o limite, mas eu devo ter escrevido o limite errado. Provavelmente escrevi o limite errado aqui. Então, aqui a gente já faz, não tem tanta diferença, né, se a gente olhar ali o valor, mas isso é importante, tá? Isso é muito importante a gente fazer essa estrutura aqui de alteração e deixar no caching correto as colunas ali que a gente precisa. Como base, todas elas vêm como texto, né, ou como blob ali, que seria também uma referência de texto. Então, é muito importante a gente sempre fazer essa análise, tá? Agora, a gente não tem aqui um exemplo muito claro que eu queria trazer para vocês, é quando a gente tem um order amount aqui, ó, um valor ali relacionado à moeda, com uma formatação diferente. Então vamos emular aqui
que a gente tivesse um preço base para cada entrega que a gente tem aqui, que seria R$19,95. Então, vou dar um select, vou pegar o order amount, e aqui a gente vai criar, vai passar o valor, né, R$19,95 dentro ali de uma estrutura de string, e a gente dá o nome de preço base. Então, from bronze.orders, vamos dar um limit aqui também, 5. Aqui ele faltou uma vírgula, né? Maravilha, então a gente já tem um preço base, e aqui vocês aprenderam como que a gente pode passar um valor estático. Às vezes você precisa emitir um relatório e é um valor que não tem aqui, você não quer fazer um join, não quer criar uma tabela auxiliar, você pode criar um valor estático aqui utilizando essa sintaxe no SQL, tá? Muito bem, agora vamos supor que a gente quisesse pegar esse preço base e ter um preço base formatado para um formato de float, né? Da mesma forma que a gente tem aqui o nosso order amount. Então, se a gente quisesse pegar o float aqui, eu poderia dar um cast as float, como a gente já aprendeu, né? Tirei o A aqui. Beleza, nossa primeira coluna aqui ele já está como float. Agora vamos criar uma coluna aqui separada, onde a gente vai começar essa modificação. Então aqui é um ponto bem importante das modificações, que a gente vai utilizar bastante o replace. Então muitas vezes a gente não pode fazer o caching com determinada formatação, justamente porque ele não está apresentando os dados corretos. Então, começando o nosso processo, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é deixar num formato já próprio, para que a gente possa dar o caching ali como float. Então, o cache como float ele funciona com o valor, com um ponto e depois as casas decimais. Então, assim que a gente consegue trabalhar. Então, a gente identifica aqui que tem um R e o sinal monetário, a gente tem o vírgula, a gente tem um espaço. Então, vamos trabalhar aqui todo esse processo. O replace, ele permite que a gente altere um caractere por vez, de acordo com a manipulação que a gente deseja. Então, a sintaxe dele, a gente passa o primeiro valor. Na primeira posição, após o valor, a gente coloca o que a gente quer fazer o replace. E na segunda, a gente coloca o pelo que a gente quer alterar. Então, deixa eu colocar o nome aqui como preço base formatado, misturando o inglês com o português aqui, que não é deixa eu colocar em letra minúscula, que não é uma boa prática, tá? Mas como a gente colocou preço base aqui, vamos fazer essa estrutura, formatado. Aqui então vamos colocar em português como preço total. Só para deixar com a sintaxe bonita, vamos deixar em letra maiúscula aqui. Então vamos dar uma olhada no nosso primeiro replace. Beleza, o primeiro replace a gente fez a alteração e tirou o RS, né? Vamos chamar de RS aqui, para que a gente de fato chegasse no valor mais próximo do formatado. Mas a gente tem aqui, fez a alteração somente dessa primeira posição. De uma forma específica, a gente poderia só dar um espaço e ele removeria esse espaço inicial. Mas vamos dar um outro replace aqui, numa segunda formatação, onde agora, desse valor que foi feita a primeira alteração, né, seguindo essa hierarquia, a gente vai tirar o espaço e substituir por vazio também, né, sem espaço, sem nada. Executando aqui, beleza, ele não teve muita alteração, mas no sentido prático ele vai ter alteração. E agora a gente vai dar um outro replace, onde a gente vai passar a vírgula novamente, porque são os dois valores dessa hierarquia de alteração. A gente vai substituir a vírgula pelo ponto. Beleza. Então aqui ele já está num formato já mais propício para que a gente possa fazer o nosso cast com o
float. Beleza? Então essa é uma forma, aqui seguindo algumas hierarquias, é claro que a gente poderia cortar alguns espaços, mas eu queria mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer essa alteração com diversos replaces aqui, que são cenários reais que vocês vão encontrar no dia a dia. Então existem outras formas, mas eu queria passar para vocês dessa seguinte maneira, que é um pouco mais didático, né? Então com isso a gente consegue fazer uma formatação desse valor. Um outro cache importante que a gente tem aqui dentro da nossa base é justamente o trabalho diretamente com as datas. A gente tem uma informação bem relevante aqui dentro da nossa base que eu separei, que é o momento que foi criado. Então é order moment created. Aqui eu vou selecionar o from bronze.orders limit 5. Então aqui, vamos supor, dentro dessa variável, que é o momento que foi criado, eu quero pegar somente a data. E eu não vou precisar pegar a hora, eu não vou precisar pegar nada dessas outras informações aqui, o que facilita um pouco o nosso trabalho. Então no formato do substring, eu tenho que dar aonde inicia, que vai ser do primeiro dígito, até o fim desses dígitos. Eu dei uma contada aqui, normalmente a maioria da base ele varia entre 8 e 9 dígitos de data. Então, como eu quero pegar ali o início, eu vou justamente colocar do início do 1 ao 9. Então, com isso, ele vai separar somente ali a parte inicial da data para gente. Vamos dar um nome como order moment criado formatted. E aqui eu vou passar o momento criado inicial. Então aqui eu tenho essas duas colunas, tá? Um vai ser o tratado e outro vai ser o de fato com a data que a gente vai passar. Só que, como a gente pega os 9 dígitos, como esse formato de data ele é um pouco alterado ali, ele não é um formato comum, e eu falei que ele varia entre 8 e 9, a gente tem que dar um replace para tirar os espaços, né? Porque como ele não tem um padrão específico, ele vai ter ali um espaço e isso vai atrapalhar na hora que a gente for fazer o caching de data. Então a gente já aprendeu, eu passo o espaço e passo o vazio para que ele faça a substituição. Eu fiz alterada aqui, deixa eu tirar esse cara e colocar aqui fora. Beleza. Show, ele conseguiu fazer aqui perfeitamente. Agora a gente pode passar o toDate, tá? ToDate, ele pede que a gente passe o valor e dentro desse valor a gente coloque qual que é o formato que a gente está fazendo essa formatação, tá? Qual que é o formato esperado que a gente deseja ali dentro dessa formatação. Para a gente chegar nessa decisão do formato, vamos dar uma investigada com mais duas colunas aqui que a gente tem na base. A gente tem na base uma coluna chamada dia do momento criado e mês do momento criado, né? Então a gente tem aqui o order created day, acho que é isso mesmo. Deixa eu dar um select aqui inicialmente, select from orders.bronze.orders where order create day for maior ou igual a 10. Só para a gente entender aonde que está essa formatação, tá? E aqui eu vou dar um limite também 5. E além disso, eu tenho o meu mês, né? Vamos dar uma executada aqui só para a gente ver se ele aparece, é esse nome da variável mesmo. Eu posso passar aqui o mês também, order created month. E por final, para a gente entender e fazer uma análise, não uma análise exploratória, mas uma análise de estrutura, só para a gente entender como que está a estrutura dessa data, tá? Às vezes você não vai encontrar isso, tá? Às vezes se você encontrar uma base, ninguém conhece ela, você não encontra assim bonitinho para saber aonde está a data, onde está o dia,
onde está o mês, onde está o dia, né, você vai encontrar ali uma base um pouco mais suja. Então aqui a gente tem uma ordem, né, onde o mês inicia essa informação, a gente tem um dia e depois o ano, e depois o horário. Então a gente tem que passar o formato nesse sentido. Um mês, baseado nas informações que a gente tem aqui, ele é um mês com letra maiúscula, tá? Tudo isso influencia na parte do formato. O dia, ele passa o dia sem, se a gente pegar aqui, né, onde ele for igual a 1. O dia, ele também não tem o formato de 0, 1, então ele só é o dia básico, né? E o ano é um ano cheio. Então eu coloco o year aqui com os 4 caracteres. Então com isso eu consigo fazer uma formatação, né? Para a gente tirar a prova real, para ver se está tudo certinho, eu posso pegar esse where aqui, deixa eu copiar essa parte de baixo, e vamos pegar onde o mês, tirando esse limite aqui, vamos fazer uma carry aqui, pegando o mês também que foi criado, created month, for maior que 2. Né? Só para a gente ter uma ideia se ele formatou correto aqui e o dia for maior que 10. Vamos ver se tem essa combinação aqui. Beleza, ele formatou correto, tá? Porque, por exemplo, se eu passar o mês minúsculo aqui, ele vai entender de uma outra forma. Então, ele tem todo um contexto default que você tem que trabalhar e às vezes você tem que dar uma explorada aqui para conseguir chegar no resultado correto, tá? Aqui ele seria o mês, como ele tem uma formatação específica, ele seria o mês com letra maiúscula, tá? Então, esses pontos, principalmente de data, sempre vocês vão ter um pouquinho de dor de cabeça ali para fazer uma formatação de data, tá? Então é bem importante ter isso aqui em mente e sempre fazer uma análise de base, tentar falar com o negócio para entender qual que é o formato correto para que vocês possam ali economizar tempo também. Beleza? Então na aula de hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre essa parte do casting, né? Principalmente castings importantes de valores monetários e casting de data. Tem uma série de processos que a gente tem de casting aqui que a gente pode fazer. Eu vou deixar uma documentação de data, mas também recomendo sempre buscar a documentação da base que você está trabalhando. No nosso caso aqui é um SQL dentro do Databricks, então você encontra boa documentação ali para te ajudar nessa jornada e é muito importante aí no seu dia a dia de engenharia de dados. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha aqui com todas as pessoas e comenta se esses vídeos estão te ajudando. Como eu sempre falo, essas interações aqui ajudam com que esse vídeo vá mais longe e é entregue para mais pessoas dentro dessa plataforma. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.